senadora Ana Amélia Lemos, mais uma vez bom dia. Obrigada. Que república é essa, senadora? Obrigada, Sérgio. Ouvintes, né, do programa que tem uma audiência extraordinária. Agora está tudo junto e misturado, né? Pois é. Primeiro o ataque, digamos, o foco era no Congresso Nacional, com razões sabidas e conhecidas, Lava Jato e tantos outros problemas, julgamento de Temer, Aécio no Senado. Então, o foco era sobre as mazelas do Legislativo. Agora a gente está vendo que tanto o Executivo quanto o Legislativo e agora também a Suprema Corte do país, não é o Judiciário, é a Suprema Corte, onde está a elite da elite da elite do Poder Judiciário. Precisamente sobre isso, a gente está percebendo que não há também vontade política de votar aquela emenda constitucional que altera a composição da Corte, definindo um prazo de tempo, não ficar ministros com um mandato, né, até a aposentadoria, e definir por 10 anos o mandato de um ministro do Supremo. Tem o apoio da Justiça de primeira instância, porque seria uma forma de uma renovação com as bases do Poder Judiciário. Mas eu percebo que não está havendo nenhuma disposição no Congresso de votar. E isso por conta, certamente, da pressão dos próprios magistrados da Suprema Corte. Passado esse episódio agora da denúncia, tem clima ou voto do governo para aprovar a reforma da Previdência ou tocar, quem sabe, uma espécie de reforma tributária? Osíris, a reforma tributária tem muito mais facilidade de encaminhar, até pela situação da economia, e penso que as condições políticas também são melhores. A reforma da Previdência, e isso eu estou repetindo como mantra, é o seguinte: ela é tão complexa, ela é tão ampla, ela mexe com tantos, não apenas direitos, ela mexe com uma situação já estabelecida e, sobretudo, com o sentimento de quem está aposentado hoje, de que amanhã ele não vai estar recebendo sua aposentadoria, porque o governo perdeu a guerra da comunicação e isso impacta negativamente sobre essa discussão, que precisa ter racionalidade, precisa ter serenidade, precisa ter muita responsabilidade. E o presidente, que não teve o voto direto, não tem condições, a meu juízo, digamos, de legitimidade para conduzir esta reforma. As outras não tiveram porque não mexeram com direitos. A reforma trabalhista não mexeu com direitos, não, teria que ser uma emenda constitucional. A reforma do teto também foi importante, foi uma emenda constitucional, mas ela teve um valor muito grande para organizar o país, que foi destruído pela administração anterior. Mas a reforma da Previdência, eu tenho repetido esses aspectos da dificuldade que o governo tem, então ele deveria falar. Tenho falado muito também sobre a questão dos trabalhadores da agricultura familiar em relação à aposentadoria, porque a Constituição de 88 deu a eles um direito de uma aposentadoria. Eu acho que esse tema é, para mim, muito caro. Tenho conversado muito com o Joel Carlos da Silva, que é o presidente da FETAG, dizendo que o meu compromisso é não votar nem nada que vá ferir os direitos desses trabalhadores. Você não pode comparar esse agricultor que não tem geada, calor, frio, feriado, dia santo, casamento do filho, batizado do filho, seja o que for, ele tem que estar lá tirando o seu leite, ele não pode... Sol a sol. De sol a sol. Então você não pode comparar esse agricultor, seja ele produtor de leite, de frutas, de verduras, de flores, o que for, comparar a esse agricultor, pequeno agricultor familiar, com um cara que trabalha numa loja com ar-condicionado, ou que trabalha no comércio, ou que trabalha numa outra atividade na área de serviço. Então, você tem que dar pesos iguais para situações iguais, e não tratar com 2 pesos e 2 medidas, tornar igual uma situação completamente diferente. Então, temos discutido muito isso, a entidade tem examinado, fizemos um debate no ano passado, aliás, nesse ano, fizemos um debate na Expo Direto, em Não Me Toque, em 2017, foi o tema, reuniu lá, foi a maior audiência pública que já aconteceu, mais de 3 mil pessoas participando, agricultores de todo o estado, e essa foi a visão. Então, eu penso que esse tema, ele pode iniciar um debate em termos gerais, por exemplo, sobre a idade, sobre o limite de idade para aposentadoria de quem está nativo e vai sair, mas não a reforma que a gente precisa. Se for fazer um meia-sola,
talvez não resolva os nossos problemas. Mas a reforma tributária, sim, ela está bem avançada. É o projeto do Raul, né? É o Raul que está trabalhando intensamente nisso. E acho que o problema da tributação no Brasil precisa de uma simplificação, porque hoje tem que caminhar para o imposto único, né, e trabalhar para simplificação. Porque hoje o jeito que é no Brasil tudo é caro, né? Qualquer coisa é caro. E um cepual de burocracia que esse é o problema. O empresário não sabe direito o que ele tem que fazer mês a mês. Os especialistas nessa área tributária que tem, então, a simplificação tira um pouco dessa coisa, porque é preciso interpretar. E cada dia vem uma portaria nova, vem mais uma instrução normativa diferente, e às vezes é um detalhe e isso acaba comprometendo. Senadora, falando nisso, tem como o Senado ou o Congresso interferir na atualização das tabelas do imposto de renda? Porque a gente fala disso em abril, quando tem o imposto de renda da pessoa física, mas não fala disso ao longo do ano para as pessoas jurídicas. E as empresas também precisam dessa atualização. Essa correção eu tenho defendido para as pessoas físicas, né, que é um tema que faz mais de 20 anos que ela está defasada. Sim, com menos de R$2.000 já paga imposto de renda. E exatamente, aumentar o limite, né, de dedução, um valor maior. E isso significa dizer, aqui a PUC fez com os economistas e a entidade dos contabilistas, né, fizemos um trabalho. Eu tenho um projeto para fazer essa correção e teve o apoio de toda a categoria. Agora, nós percebemos que também o governo faz tudo para evitar essa correção, né? E nesse estudo da PUC, dos economistas, foi mostrado o quanto isso impactaria em relação ao ganho da economia regional com mais dinheiro no bolso do consumidor, né? Então, que seria a correção da tabela do imposto de renda. Mas são temas sempre muito complicados, porque ele vai impactar na receita e numa situação de desajuste fiscal, Sérgio, realmente tudo que vier com desoneração tem uma dificuldade. Senadora, como é que está vendo o cenário de 2018? O Congresso já está olhando para a eleição, né? Já. O Partido Progressista está construindo uma candidatura Piratini, nós temos aqui com o Luiz Carlos Reis, né? Tem um espaço aí a ser construído, né? Aquela história de jogo jogado, né? A política não é jogo jogado. Política é uma construção permanente, né? Conforme as circunstâncias. E a cada dia, em 20 minutos, tudo pode mudar, né? E a política também, em 20 minutos, tudo pode mudar. A nuvem vai passando. Em 20 minutos, tudo pode mudar na política. É exatamente esse o slogan da nossa Band. Então, e a política é dinâmica. Então, na verdade, você se posiciona para mostrar que você está no jogo, né? Eu estou aqui. E aí, conforme o cenário vai andando, é uma Libertadores, né? Os caras chegam lá na rabeira e chegam na frente. E o cara que está na frente cai para... E as peças do tabuleiro vão se mexendo. E a política não é diferente disso. É um dinamismo natural, né? É um dinamismo natural. Então, o que hoje está posto de uma forma, amanhã vai ser de outra forma, dependendo das construções que se façam. O meu partido tem as condições de ter uma candidatura própria. Além do Luiz Carlos Reis, que é um candidato que se dispôs a fazer essa peregrinação, tem também o Telmo Kirchner, em Santa Cruz do Sul, que é um prefeito muito bem avaliado. Você tem o Guilherme Pazin, também muito bem avaliado em Bento Gonçalves. Então, você tem aí uma série de nomes importantes, né? Os nossos secretários, que estão muito bem, o Hernani Polo e o Pedro Westphalen. Então, você tem aí no partido uma possibilidade de ter esse lance. Agora, o partido amanhã vai ser conveniente continuar com a candidatura própria ou fazer um entendimento com outras agremiações para ter uma viabilidade de fato de poder? Essa é a questão, mas isso é exatamente... Agora, tem um desafio nesse processo todo que é captar a atenção da população, né? Que vê os partidos com tanto descrédito depois de tudo que passou, né, senadora? Não há dúvida. A renovação... Isso é um grande desafio, né? A renovação vai acontecer, mas eu tenho a certeza, sabe, Osíris e Sérgio, e meus caros ouvintes, que o eleitor hoje, com as redes sociais, nós estamos comentando sobre a questão da importância da televisão no Poder Judiciário, nas sessões do Supremo. Hoje, com a televisão aberta, no caso do Senado, é TV aberta, né? Porque ela está... E dá para pegar até no celular. A qualquer hora. Qualquer pacote de TV a cabo, as TV Senado e Câmara estão lá liberadas. Então, você tem esse canal, mas você tem um outro canal que é a rede social. É Facebook, é Instagram, é o Twitter. Né? Então, isso deu um poder aos eleitores e ao cidadão extraordinário.
E ele está hoje muito mais atento e fiscalizando. Eu noto pelas reações quando eu ando. As pessoas estão acompanhando, as pessoas sabem o que está acontecendo, elas distinguem as pessoas que estão lá dentro, o que antes era impossível, você não via isso, esse interesse. E é uma cobrança. Então, eu estou convicta de que as redes sociais terão um impacto relevante e vão ser cobrados. Então, aquelas figuras, aqueles parlamentares que, na visão do eleitor, fizeram alguma coisa de útil, tá? De bem para a coletividade. Eles vão ser reconhecidos. Eles vão ser. Até porque é preciso separar o joio do trigo, né? Aqueles que não responderam adequadamente, aqueles vão ser varridos. Agora deveremos ter uma abstenção alta, né? Isso também pode acontecer, Sérgio, mas às vezes o eleitor, não, para aí, eu vou dar minha contribuição para limpar isso, né? Para dar uma participar varrida, do processo. Participar do processo. Então, porque não adianta se abster do processo. Não adianta você ficar criticando, não faz nada. E fazer alguma coisa é usar o título de eleitor adequadamente, né? Deixa eu voltar só numa questão. Eu tenho a tese, para problemas com a democracia, mais democracia. Mais democracia, claro. Mais voto, participe, ligue para o seu parlamentar, cobre dele. Não adianta só votar, depois tem que ter a via de duas mãos, né? E tem que participar do processo. Senão acabam acontecendo as distorções, né? E visão crítica também, né, Osíris? Tem que visão crítica das pessoas. E não tem problema nenhum o cara fazer autocrítica. Votei errado. Pronto. Claro. Votou errado, pensa melhor, corrige. Essa é a questão, né? Entre nós não erra aqui ou ali. Exato. Deixa eu voltar uma questão da pauta do Senado. O Senado aprovou a urgência para a votação da regulamentação do Uber, do Cabify, dos aplicativos de transporte para dia 31, né? Por que houve essa urgência, senadora? O que aconteceu? Uma casa política, ela é movida por pressão, né, Sérgio? Ela só anda com a pressão. E aí, eu queria até elogiar os taxistas de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, não só de Porto Alegre, foram lá de maneira absolutamente, eu diria assim, parecia que tinham feito um media training, né? Eles todos, todos muito educados, não, assim, ao contrário de outros, todos eles. O pessoal do Uber daqui também do Sul, da mesma forma. Então foi um dos... Porque às vezes você pega temas que as pessoas vêm com agressividade, elas querem impor a vontade sobre o parlamentar. E numa casa ali, não, ali você tem que fazer. Um diálogo, né? É um diálogo. Saudável, educado. Por que eu votei a favor da urgência dessa matéria? Porque você precisa definir uma regra, tá? E talvez não uma regra, os taxistas querem o que a Câmara aprovou, que na verdade eliminaria, de certa forma, o serviço dos aplicativos. Então você precisa compor um entendimento para que saia uma solução que não seja radical, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ela seja consensuada no máximo possível, a convergência total é impossível, mas no máximo possível um consenso para que os dois lados tenham, para não ficar uma guerra de táxi contra Uber ou Uber contra táxi. Então os dois são importantes, são necessários para a comunidade. A vinda dos aplicativos melhorou os próprios taxistas, eu quero fazer esse reconhecimento, eles próprios reconhecem. Melhorou, um dos pontos mais positivos. Melhorou sensivelmente. Brasília, então, é o exemplo melhor, porque Brasília era o pior lugar para tomar táxi, táxi sem qualidade de serviço. Hoje, Brasília, os taxistas têm o mesmo nível de qualidade, ou até melhor, do que o serviço, em alguns casos, ser prestado pelo Uber. Então, o que eu digo é que é preciso... Então, por que eu votei a favor? Não só porque os taxistas estavam fazendo a maior reivindicação, mas porque houve a abertura de uma possibilidade, de um entendimento, de uma negociação para compor exatamente os dois lados da situação, do Uber e também do táxi. Agora, a gente tem que entender que nós estamos vivendo um momento novo e que os aplicativos eles são tecnológicos, então vieram para ficar. Não adianta, queiramos ou não, nós temos que entender. Agora, e o táxi é um serviço que está aí, ele tem obrigações. Né? Ele está aí, ele tem, digamos assim, um serviço, ele tem várias obrigações, a placa vermelha, o registro, a compra da placa, o registro da placa, a compra da placa. Quer dizer, ele tem uma série de obrigações que não tem o aplicativo. Então é por isso que é preciso encontrar uma forma de você dar uma certa, eu diria, uma norma de regulação do trabalho sem tirar a simplificação do sistema. Agora, esses aplicativos trouxeram mais qualidade e preço melhor também. Qual Esse o risco de uma regulamentação interferir nisso pesadamente, de uma forma que vai trazer custos e ficar tudo igual em termos de preço, por exemplo?
Eu acho que nós tínhamos que ter mais racionalidade nas coisas. Eu penso que as prefeituras municipais, esse é um assunto, quer dizer, nós estamos discutindo na casa de revisão do Congresso, que é o Senado, que é a Casa da República, né? Então nós estamos discutindo. Isso aí possivelmente talvez até possa ir até para o Supremo. Mas uma coisa que as prefeituras deveriam, né? Aí, né, senadora, aí é o Estado interferindo violentamente na economia. Você chegando ao nível, porque aí você estabelece uma regra geral, mas uma realidade de Porto Alegre não é a mesma de Florianópolis, não é a mesma de São Paulo, não é a mesma de Fortaleza. Então, essa questão local de uma realidade econômica diferente, de um tipo de consumidor diferente, de um tipo de entendimento de relação diferente, é que tinha que ser, então, portanto, uma matéria que podia ser normas e regras do município, né, geradas pelo município. Nós estamos lá no Congresso Nacional há quanto tempo legislando sobre isso. Invariavelmente vai parando a justiça depois. Exatamente, pode ir no Supremo uma questão dessas, né? Então, é o entendimento, mas é legítimo que cada um defenda o seu interesse, né? Então, isso faz parte, né? Faz parte do processo. A senadora descarta concorrer a governador? Não, eu já avisei já. O partido, o Celso Bernardi está informado. Eu dei a minha contribuição. É como a nuvem, ela passa, né? É verdade, a nuvem, dizia o Magalhães Pinto. Magalhães Pinto. Mas, Osíris, deixa eu ver. Em 2014 eu disputei a eleição, fizemos uma campanha muito correta, muito séria. Foi bom até o adversário usar do que ele sabe fazer, que digamos, manchar a reputação, não conseguiu. Claro, conseguiu alterar o resultado da eleição, mas a sociedade continuou acompanhando para ver, né, o que tinha sido feito, e eles abusaram assim da criminalização, da denúncia, da calúnia, da difamação, e pagaram o preço. Agora, eu fiz, e os eleitores gaúchos disseram o seguinte: a senadora tem que ficar lá no Senado. Então, eu entendi isso também, desse aspecto, e eu estou tendo uma produção legislativa que eu acho que é útil para o Rio Grande. Você pensa assim, as pessoas, emenda parlamentar. Desde que eu assumi até agora, Osíris, do meu gabinete já vieram para o Rio Grande do Sul mais de 100 milhões de reais de emendas. Metade disso para hospitais. A maioria. Para o hospital de Veracruz lá faz diferença. Você que sabe, você viu Veracruz. Eu acompanho, eu olho essas coisas. Viu? Olha aí, só Veracruz para todos os hospitais de Juí, de Lagoa Vermelha, de Bento, de tudo que é lugar, Santa Casa em Porto Alegre, São Lucas em Porto Alegre. Votei também uma emenda para a gente criar um hospital do câncer junto ao Conceição. Então, essa agenda, leis minhas que já estão em vigor, uma delas que eu fiquei muito feliz, que tem muito a ver com o Rio Grande do Sul, que está sendo modelo na América Latina, que é uma lei que cria um marco regulatório para os integrados, porque não havia nenhuma regulação nesse caso, era necessário, porque era insegurança jurídica entre o integrado, aquele que cria o seu frango, o porquinho, e o integrador, que é a agroindústria. Não havia nada. Então, estava esse vazio legal, estava criando situações em que esse integrado podia reclamar de um vínculo trabalhista. Então, imagina assim, são milhares de integrados para as integradoras. Então, foi criada uma discussão ampla com todas as entidades do setor e esse projeto já está em vigor, já foi sancionado e agora está sendo usado como modelo na América Latina. Fui informada pelo sistema cooperativista que está sendo usado assim. Tem uma produção bastante interessante. Aí são coisas que mexem com a vida das pessoas. Eu gosto muito disso. Câncer também, área do câncer, área de doenças. Cada dia aparece uma nova circunstância. Eu até no dia da votação do Aécio, eu suspendi uma viagem que eu tinha para Roma. Era a única parlamentar brasileira convidada para um congresso mundial sobre diabetes. E eu ia compartilhar um debate com duas parlamentares, duas do Canadá e o ex-ministro da Saúde da Inglaterra, sobre diabetes. E eu tive que cancelar porque eu não podia faltar. Os meus eleitores não me perdoariam estar ausente no dia da votação do Aécio Neves, que eu votei pela manutenção do afastamento dele do mandato e todos sabem as razões. Senadora Ana Amélia Lemos, obrigado pela presença conosco. Conte com os microfones do Grupo Bandeirantes. Obrigada. Parabéns pelo trabalho lá. Muito obrigada e um bom fim de semana a todos e pela oportunidade de aqui conversar com dois grandes amigos que convivemos. É muito bom. Que eu também, no começo, vocês falaram aí o currículo, né? Ter trabalhado também, com Ana Amélia Lemos. Estivemos juntos. Trabalhamos juntos lá no Bom Dia Rio Grande. No Bom Dia Rio Grande. Sempre de madrugada. madrugada. A Ana bem cedinho. Sérgio. E aliás, depois a Ana saía do estúdio de TV e vinha para o estúdio da rádio. Bem rapidinho.
rapidinho, ela chegava na redação quando vinha a Porto Alegre, quando não falava de Brasília, e em 10 minutos ela já tinha falado para todas as rádios, já tinha dito alguma coisa para o jornal e entrava ao vivo no Bom Dia Rio Grande. E com os Osíris também era o pauteiro. Era a mesma coisa. Obrigado, Sandra. Obrigada a vocês, tá? Parabéns aí pelo trabalho. 9h20, você está ligado no Jornal Gente.